falar com vocês da minha leitura favorita desse ano. É o meu livro favorito desse ano. E é melhor do que nos filmes. Gente, eu comprei esse livro e assim, era um dos mais comentados, favorito de todo mundo. Sempre vi as pessoas falando muito bem e que assim, era uma leitura que a gente não iria se arrepender porque esse livro é maravilhoso. E assim, essas pessoas estavam totalmente certas porque esse livro é maravilhoso. E hoje eu quero comentar um pouquinho sobre ele com vocês. Como fã número 1 de romances, de comédia romântica, eu já tinha ali a certeza de que eu ia amar esse livro. Vi que era um Enemies to Lovers e assim, eu gosto bastante. Às vezes me pega no questionamento se eu gosto de Friends to Lovers ou de Enemies. Eu acho que eu sou dos inimigos. Gosto de inimigo que no meio da história percebe que é apaixonado. Ai, eu odeio ele, mas na verdade é amor. Mas vamos pro foco principal desse vídeo, que é falar sobre Melhor do que nos filmes. É um livro que conta a história da Liz. Ela é uma adolescente ali no seu último ano da escola. E uma das primeiras coisas que a gente sabe da Liz é que ela perdeu a mãe dela quando ela era menor. Então, aqui no momento presente dela, ela vive com o pai e com a madrasta. E ali na vizinhança, ela tem o quê? Um dos seus maiores inimigos, que é o Wes Bennet. Meu novo crush literário. Não, sério. Tinha que existir um homem real igual Wes Bennet. Dá pra entender a Liz. A gente entende a Liz. Como diz aqui no livro, Wesley Bennet é um cara todo simpático e bonitão, que as pessoas adoram, mas que a Liz acha que, na verdade, ele é um chato de galochas. Então a história, ela começa com a gente conhecendo mais os personagens, tanto do Wes quanto da Liz, e vendo sobre essa rixa deles. Um dos focos principais ali do livro, que mais causa tensão e briga entre eles, é uma vaga que eles têm na rua onde eles estacionam um carro, então eles estão sempre na disputa. E assim, a Liz odeia o Wes. E de início, ela também acha que ele odeia ela. Então, nas primeiras páginas ali, a gente conhece um pouco mais dos personagens, mas também dos outros personagens que vão fazer parte da história, que é saber um pouquinho mais sobre o pai da Liz, sobre a madrasta que ela vive junto, a melhor amiga dela, que é a Joss, e o ambiente que a história se passa bastante é na escola. Então tudo começa quando a Liz chega na escola e descobre que a grande paixão da vida dela, Michael Young, está de volta na cidade. E assim, ela é muito apaixonada por ele, só que uma paixão platônica. E ela vê aquela volta dele depois de anos como uma oportunidade de ela poder declarar ali os sentimentos dela pra ele, uma oportunidade de ela ser mais do que amiga, sabe? Mas aí ela pensa, como que eu vou fazer isso? Então ela chega no colégio, eles se reencontram, a melhor amiga dela já sabia que seria o quê? Um momento caótico, porque ela sabia o quanto a Liz era apaixonada nele, o quanto isso mexeria com ela. Então a Liz começa a pensar em uma forma de ela poder se reaproximar do Michael. E ela começa a pensar no que ela pode fazer para que isso aconteça. E ela vê uma luz no fim do túnel, que é o quê? Pedir o rival, o inimigo dela, para poder ajudar ela nessa missão, já que o Wes é muito amigo do Michael. Então, ela vai lá na casa do Wes e fala que ele precisa ajudar ela. E ele fica meio ressabiado assim, mas ela acaba ali contando que ela gosta do Michael, que ela quer muito poder se reaproximar dele e que o Wes é a peça certa, a peça que estava faltando aí nesse quebra-cabeça, para ela poder ter a chance de colocar os planos dela em ação. E claro que o grande pagamento dela pro Wes seria ele ficar eternamente ali com a vaga. Então, eles começam a bolar várias coisas que ela pode fazer para poder chamar a atenção do Michael. E assim, gente, é muito legal ver que eles são uma dupla que dá certo, porque aí de inimigos eles começam a ter um relacionamento melhor. Então, a partir desse momento que eles começam a planejar, a criar situações em que a Liz poderia estar mais próxima ali do Michael, para poder conversar com ele, para poder mostrar que ela tinha mudado, que ela tinha crescido, porque quando o Michael foi embora, ela ainda era mais nova, então a visão que ele tinha dela era da Liz menorzinha, Liz criança, e ali ela já era uma adolescente, ela tinha mudado, e ela queria muito poder mostrar isso pra ele, porque na cabeça dela também essa seria uma forma de poder fazer ele prestar mais atenção nela e quem sabe seguir outro caminho que não fosse o da amizade. Mas é aí que muitas coisas começam a acontecer, não só no mundo externo, mas também dentro do coração da Liz e do Wes, porque como eu disse, eles começam a deixar aquela implicância de lado e eles se tornam
bons amigos. E a gente vê que ela começa a enxergar ele de uma forma diferente. Ela começa a perceber que o Wes tinha crescido e que ele tinha deixado de ser aquele garoto que ela achava chato na infância. Ela começa a perceber que ele é um cara muito legal, porque ele é um cara muito legal mesmo. Um dos melhores mocinhos assim que eu já encontrei em livros. Brotar uns questionamentos pra ela, sabe? Daquele negócio, tipo assim, porque você tá prestando muita atenção nisso no Wes? Nossa, porque eu tô ouvindo essa música e estou lembrando do Wes? Porque eu estou vivendo esse momento, um exemplo com o Michael, mas eu queria que o Wes estivesse aqui. Então ela vê que algumas coisas dentro dela começaram a mudar e que ela começou a enxergar o Wes de uma forma diferente. E aí a gente também começa a ver que o Wes gosta dela. Eu até achei que ele faria coisas pra poder atrapalhar ela com o Michael, mas isso foi algo que eu achei muito interessante. O Wes, de verdade, ele estava disposto a ajudar a Liz a conquistar o interesse amoroso dela. Porque como ele estava ali ajudando ela, ele poderia fazer algumas coisas de sacanagem. Mas não, ele era muito legal com ela. Mas é claro que, como eles eram amigos, né, um grupo de amigos, eles sempre estavam juntos. Michael, Wes e Liz. E aí, conforme o livro vai acontecendo, conforme a história vai acontecendo, a gente vai acompanhando diversos momentos. Como um dos meus momentos favoritos do livro, que é quando o Wes vai ajudar a Liz a fazer algumas compras, que ele fala pra ela que ela precisa dar ali uma repaginada no visual dela. E é uma das minhas cenas favoritas, quando ela experimenta roupas e vai mostrar pra ele. Tem também o jogo de basquete, que é onde acontece um negocinho ali. Algumas das outras saídas deles com os amigos. Então assim, gente, esse livro, ele passou tão rápido. É aquele livro que você começa a ler, você não consegue parar porque você quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo. E é muito fofo. A história, ela é muito gostosa. A amizade da Liz e do Wes é uma coisa muito divertida, mas também muito gostosa de acompanhar. Eu até falei num vídeo que eu gravei pro Instagram que eu tenho o mesmo senso de humor que eles, porque assim, gente, esse livro me arrancou gargalhadas sinceras. Eu juro pra vocês. Não, sério. Esses dois aqui, eles já estão na minha listinha de casais favoritos da vida. Lynn Painter, gente, a mente dessa mulher é maravilhosa. De verdade, eu preciso muito já ler os outros livros dela, porque esses personagens aqui, eles conseguiram me conquistar de uma maneira que, assim... E voltando aqui para a história, um dos grandes acontecimentos ali para Liz seria o Michael convidar ela pro baile de fim de ano. Esse foi um acontecimento muito falado no livro, porque como eu falei também para vocês, a Liz, ela perdeu a mãe dela muito nova. Então a gente passa junto com ela por diversas fases e questionamentos que ela tinha em relação a isso, como o quanto para ela era triste viver esse último ano da escola sem a presença da mãe dela. Então mexia muito com ela o fato de saber que ela ia comprar o vestido dela e a mãe dela não estaria junto naquele momento, que ela tinha coisas para poder contar, expectativas sobre o baile, sobre o convite, a volta do Michael mesmo, e ela queria muito dividir esses momentos com a mãe dela. E era algo que infelizmente ela não podia viver, e é compreensível, e é algo que eu também achei muito bonita, a forma como o Wes falava sobre a mãe da Liz. Então, como eu tava falando, o baile de formatura era, podemos dizer, o evento principal dessa história, né? Porque desde o começo ali, elas estavam nesse planejamento das roupas, e durante o livro a Liz estava fazendo de tudo para que o Michael convidasse ela para poder ir no baile com ele. E foi muito legal ver como que tudo aconteceu. Uma das frases que mais me marcou nessa história foi uma que a Helena disse pra Liz. No finalzinho da história, que ela fala pra Liz: seja corajosa o bastante para arriscar tudo. E essa frase, eu acho que ela se encaixa em diversos momentos da história, na vida da Liz. Eu acho que esse livro, ele falou muito sobre o amadurecimento da Liz. A gente consegue ver uma mudança nela desde a primeira página até a última. Já tem a continuação aí do livro, eu quero muito ler. Mas falando de Melhor do que nos filmes, eu vejo isso. Eu acho que é muito sobre o amadurecimento da personagem. Claro, é muito bom a gente acompanhar a história dela, tanto com o Michael, com o Wes, com a Joss, que ali tem outras amigas, mas a Joss é uma das personagens principais que ela interage, porque ela é muito importante ali na história, na vida da Liz. Mas eu terminei esse livro sentindo que ele fala muito sobre
o amadurecimento dela, a forma como ela passou a enxergar as coisas da vida dela, tanto em relação à perda da mãe, tanto em relação às coisas que ela fez para poder conquistar o Michael, porque foram coisas que não afetou só a vida dela, mas de outras pessoas também, e também muito no sentido sobre o crescimento pessoal dela. Eu acho que essa frase, assim, resume tudo. Ela foi muito corajosa em diversos sentidos. Então essa frase, assim, me marcou muito e que deu um sentido muito especial para a história. No finalzinho do livro ele conta muito sobre essa parte do baile, sobre o que aconteceu. Não vou comentar muito porque eu acho que dá um pouco de spoiler, mas assim, não vou mentir que eu imaginava que o baile aconteceria de uma forma e acabou sendo um pouco diferente do que eu imaginava, mas eu acho que foi bem amarradinho. As coisas tinham que acontecer daquele jeito. E o final foi incrível. Incrível. Eu me emocionei bastante. Ai, gente, esse livro é tudo. É tudo. Se você ainda não leu, sério, de verdade, dá uma chance, porque você vai, assim, se apaixonar. Você vai ficar viciado nessa história. Você não vai conseguir parar de ler. Como eu disse no início, pra quem ama comédia romântica, essa daqui é a pedida. Personagens maravilhosos. Nesse livro a gente acompanha muito o crescimento deles. Uma história muito gostosa de acompanhar. Momentos que faz você ter vontade de chorar, que te dá aquele apertinho no coração. Mas também muitos momentos em que você, assim, dá muita risada. Porque esses dois são maravilhosos e são uma dupla perfeita. A Liz acaba sendo uma personagem que eu me identifico muito pelos gostos. Ela gosta muito de coisas que eu gosto. E uma das paixões dela são filmes, e eu amo também. E algo que eu acho muito legal é que cada capítulo começa com um trechinho de um filme. E eles falam muito sobre o que vai acontecer ali naquele capítulo também. Então, assim, foi algo que eu achei super interessante. Tem o livro também, cita várias músicas. No final, a gente tem a playlist, a trilha sonora do Wes e da Liz. Aliás, eu quero até ouvir todas as músicas na ordem que tá aqui. E esse foi um vídeo contando um pouquinho mais dessa minha leitura que eu amei. A Lynn Painter, muito fofa. Eu acompanhei pelas redes sociais, né, ela na Bienal do Livro, e assim, ai meu Deus, um dia eu preciso encontrar com ela para ela poder dar um autógrafo aqui. Próxima Bienal, se ela tiver, espero muito poder estar presente. E foi isso, me conta aqui nos comentários se você já leu, se você gostou, o que que você... Me conta aqui que eu vou amar saber. E foi isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até mais!